Olá pessoal, sou o Paulo da Projeto Solar, do setor de engenharia, e na aula de hoje eu vou estar explicando para vocês a diferença das tensões 127 e 220, né, e a diferença dessas tensões entre monofásico, bifásico e trifásico. Né. Isso causa uma certa confusão, pessoal, principalmente porque no Brasil nós temos diversas tensões aí, conforme muda de região, né. Por exemplo, aqui em Santa Catarina é padronizado você tendo no monofásico, né, a tensão entre fase e neutro, 220, e no trifásico 380. Né. Já no Paraná, que é aqui do lado, você tem o 220 no trifásico e o 127 no monofásico, entre fase e neutro. Né. Então isso é fácil de perceber quando a gente tem as tomadas aí, né, que você tem aqueles dois polos principais onde você faz as ligações, que você vai perceber que entre fase e neutro vai ter o 127 ali. Já aqui em Santa Catarina, você vai ter o 220 na mesma tomada, ok? E como é que funciona isso na questão do trifásico, né? A gente tem aí a questão das diferenças, né, entre fase e neutro, no 127/220, você tem sempre 220 entre as fases, e entre fase e neutro você vai ter o 127. Aqui, por exemplo, Santa Catarina já é diferente. Aqui, entre fase e neutro, você vai ter 220, e entre fase e fase você vai ter o 380, né? E os nossos inversores que a gente trabalha, você precisa ligar eles em 220, os monofásicos, e os trifásicos em 380. Então, como é que a gente faz isso em casos em que a tensão é de 127 que o cliente recebe, né? Ele obrigatoriamente tem que ser no mínimo bifásico, né, ou trifásico. E aí como é que você faz? Você liga as fases normalmente uma na outra, e o neutro, em vez de você ligar no neutro do cliente, você liga numa outra fase, né? Porque ele tem que ser ou ter duas fases ou ter três fases, né? E assim, entre essas duas fases você vai ter o 220, né? Se você ligasse entre fase e neutro, você teria um 127, o inversor não iria funcionar, né? Já em outros lugares onde é 220 e 380 não tem problema, você pode tranquilamente ligar um inversor monofásico entre fase e neutro, que nesse caso, entre fase e neutro, você tem o 220, ele funciona normalmente, né? Isso para caso de inversor monofásico, certo? Em caso de inversor trifásico, obrigatoriamente a rede do cliente tem que ser 380, certo? Porque os nossos inversores trifásicos, eles são sempre 380, né? Então a gente vai ligar basicamente a cada fase na sua respectiva fase, ok? Normalmente. E o neutro também, então não tem nenhum problema, né? Mas como é que a gente faz então caso o cliente seja trifásico 220, né? Ou seja, 127/220 e um inversor trifásico? Nesse caso nós somos obrigados a utilizar um transformador, né? Você tem que ligar um transformador, você tem lá o inversor trifásico que você conecta num transformador, num alto trafo, e esse transformador vai ligado na rede interna do cliente, onde é 220, fazendo essa transformação de 220 para 380. Eu vou mostrar para vocês um vídeo, né, como é que a gente faz para medir isso na tomada ou num quadro elétrico do cliente através de um multímetro. Bom pessoal, então essa aqui é mais ou menos a ideia de como é que a gente faz para medir a tensão numa tomada, certo? Aqui a gente tem um multímetro, certo? Que esse aqui é um multímetro um pouco mais avançado, mas pode ser um multímetro muito simples de 15, 20 reais também, né? Sempre no V de tensão, principalmente no alternado, tem que ser correto, certo? Não é tensão contínua, é tensão alternada. Nunca utilizar o A de corrente, certo? Simplesmente colocar as duas ponteiras numa tomada. Aqui já é muito fácil de ver que é 220, né? Ele fica um pouquinho para baixo, aqui 212, 213. Às vezes pode ficar um pouquinho para cima também, porque a tensão sempre oscila um pouco, certo? Mas caso fosse 127, a tensão ficaria lá entre 115 e 120, podia chegar a 130, certo? É muito simples de ver.